galera, tudo bem com vocês? Professor Ian Paixão aqui para trazer uma aula sobre lei orgânica do município de Rolim de Moura. Sua prova já está aí, um concurso com várias vagas e aqui nós vamos fazer a aula 1 de 3 aulas sobre a lei orgânica do município, que está expresso lá no seu edital, os tópicos certinho, e nós vamos avançando com isso aqui, tá bom? Então se inscreva no canal, terão mais vídeos, vão ter mais vídeos para você sobre outros temas desse seu concurso, e aqui nós vamos destrinchar para você acertar o máximo de questão possível, tá bom, meu aluno? Se inscreva no nosso canal e bons estudos! Pessoal, vamos lá. Antes de iniciar a aula, algumas informações aqui do seu concurso, tá bom? Provas dia 15 de dezembro de 2024. 364 vagas, é bastante vaga para esse concurso, tá? E salário de até R$ 9.019. Tem para nível médio, superior e nível fundamental, tá bom, pessoal? Esse salário aqui provavelmente é do nível superior, que paga mais. E nós vamos avançando aqui com a nossa aula de lei orgânica do município de Rolim de Moura. E para iniciar, nós já vamos iniciar aqui com o preâmbulo. Vamos lá, pessoal, com o preâmbulo. Então vamos ficar ligados aqui, presta bastante atenção. O que acontece? O que é uma lei orgânica? Né? A lei orgânica, ela é a constituição do município. A lei orgânica é a lei fundamental daquele município, tá bom? Assim como a Constituição Federal está para a República Federativa do Brasil, a lei orgânica está para o município de Rolim de Moura. Então, o que manda? Quem que manda? Qual que é a lei maior do município? É a lei orgânica, tá bom? E nós vamos ler aqui o preâmbulo. O que é o preâmbulo? O preâmbulo são as partes iniciais da nossa lei. E no preâmbulo ele traz alguns princípios que você tem que ficar ligado, que pode ser que a sua banca tente explorar esses princípios. Vamos lá! A Câmara Municipal de Rolim de Moura, de Rondônia, representando a população rolim-mourense, com o propósito de firmar e assegurar os princípios da liberdade e justiça, de favorecer o progresso socioeconômico-cultural, estabelecer o exercício dos direitos sociais e individuais, o impérios da lei, fundada na harmonia social e comprometida, estimulando as ideias de liberdade, segurança, bem-estar, igualdade e fraternidade com os valores supremos de uma nação, de uma sociedade pluralista e sem preconceitos, com a solução pacífica das controvérsias sob a proteção de Deus, promulgada a lei orgânica do município de Rolim de Moura. Então, aqui no preâmbulo, que são as partes iniciais, ele traz alguns princípios do município: liberdade, segurança, bem-estar, igualdade, fraternidade, valores, né, da sociedade pluralista e sem preconceitos. Então, isso é importante você ter em mente, que é a parte inicial. Mas agora nós vamos avançar para o artigo 1º e já tem dica de prova aqui no artigo 1º. Vamos lá? O município de Rolim de Moura, em união indissolúvel do Estado de Rondônia e República Federativa do Brasil, constituído dentro do Estado Democrático de Direito e esfera de governo local, objetiva na sua área territorial e competencial o desenvolvimento de uma construção de uma comunidade livre, justa, solidária, fundamentada na... Aqui nós já vamos pegar o mnemônico, o bizu, a dica que sempre cai em concurso. Quais são os fundamentos do município de Rolim de Moura? Autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana nos valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Qual que é o bizu? Acidiva plu. Acidiva plu. Autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, né? Valores sociais do trabalho e pluralismo político, tá bom? Acidiva plu, né? Do trabalho e na livre iniciativa e dos valores políticos. Então, esse mnemônico você deve levar para sua prova. Acidiva plu. Esses são os fundamentos do município de Rolim de Moura, tá bom, pessoal? Vamos avançando. Organização do município, artigo 2 da sua lei. São poderes do município
independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Duas coisas que nós podemos observar aqui. São poderes do município. Os poderes do município, eles são independentes, tá? Então, eles são independentes e harmônicos. Ou seja, eles não possuem uma relação de subordinação. O poder legislativo não é subordinado ao poder executivo. O que isso quer dizer? O prefeito não manda nos vereadores. Os vereadores não mandam no prefeito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles são independentes. Porém, contudo, todavia, eles são harmônicos entre si. Eles podem trabalhar em harmonia, podem trabalhar juntos perfeitamente em prol do município de Rolim de Moura, tá bom? Então, primeiro ponto é esse. Se a banca vier falar, podemos afirmar que o poder executivo, ele tem soberania sobre o poder legislativo. Errado. Tá errado. Não tem soberania. Eles são independentes e harmônicos entre si, tá bom? E um detalhe do detalhe do detalhe que cai bastante em prova. Meu Deus do céu, como isso cai. Quais são os poderes do município? Legislativo e executivo. Não tem poder judiciário. Município não tem poder judiciário. Tá? Professor, mas a comarca do Tribunal de Justiça fica aqui no município de Rolim de Moura. Não interessa. Uma coisa é a comarca do município do Tribunal de Justiça. Só que o Tribunal de Justiça diz respeito ao Estado e não ao município. Município não tem poder judiciário. Eu quero que você leve isso para sua prova, tá bom? Artigo 3. O município, objetivando integrar a organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse regional e comum, pode associar-se aos demais municípios limítrofes ao Estado para formar e criar projetos e programas que venham buscar o desenvolvimento e aprimoramento nos aspectos sociais e culturais da população. Ou seja, pode ter integração das funções públicas justamente com o propósito de aprimorar e desenvolver o social e o cultural da população, sem problema nenhum. E o artigo 4º, que também cai bastante, são os símbolos da cidade, né? Bandeira, brasão, hino. Bandeira, brasão, hino. Os símbolos de Rolim de Moura, bandeira, brasão e hino. Maravilha, pessoal. Vamos avançando aqui para o próximo artigo, que é o artigo 5º, que ele não cai. Ele despenca. Artigo 5º da Lei Orgânica do município de Rolim de Moura. O município, unidade territorial do Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, parou um pouquinho aqui, ó. O município, ele é uma pessoa jurídica de direito público. Município é uma pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica? O município tem um CNPJ, né? Se você abrir uma empresa, você vai ter um CNPJ, só que é uma pessoa jurídica de direito privado. Porém, o município, ele é uma pessoa jurídica, só que de direito público, com finalidades públicas, não é finalidade lucrativa, não. A finalidade é o bem-estar social das pessoas, tá bom? Só que o município é uma pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, ele não tem relações, né, diretas com organismos internacionais, tá bom? Então ele diz respeito ao interno do município. Beleza. Com autonomia política, administrativa e financeira. A pessoa jurídica de direito público interno tem autonomia política, administrativa e financeira. O município tem autonomia política. O que significa isso? Capaz de criar as suas leis, tá bom? Capaz de eleger os seus representantes. Autonomia política. Autonomia administrativa, o que significa? O município tem capacidade de reger a coisa pública. O poder executivo, ele pode administrar o município, tá bom? Tem capacidade e autonomia de administrar o município. E financeira, que é a capacidade orçamentária de prever a arrecadação de receita, né? E também de despesas públicas, tá bom? Então, o que você vai levar para sua prova? Autonomia, PAF. Autonomia, PAF. Lembra disso? PAF. Político, administrativo e financeiro. É organizado e regido pela Constituição Municipal. Onde que está a Constituição Municipal? Essa lei que nós estamos lendo. A Constituição Municipal é a lei orgânica do município, tá bom, meu aluno? Fica ligado. Na forma da Constituição Estadual e Federal, o que acontece?
O município, ele não pode ir contra a lei estadual. O município não pode ir contra a Constituição Federal, tá bom? Então, bem tranquilo aqui, esse mnemônico para você levar para sua... Nós vamos avançando aqui, que tem bastante conteúdo para você, vamos lá! O município tem a sua sede na cidade de Rolim de Moura, maravilha! O município compõe um distrito, ok? A criação, organização e supressão do distrito depende de lei municipal, observada a lei estadual. Esse é um detalhe aqui que você precisa estar atento, tá? E aqui, esse ponto não cai. Ponto chave de questão do artigo 6º das leis orgânicas municipais. E de Rolim de Moura não vai ser diferente. Vamos prestar bem atenção no ponto aqui, meu aluno. Olha lá. As vedações do município. O que não pode acontecer no município, tá bom? Recusar fé de documento público, ou seja, se por um acaso você é servidor público municipal da prefeitura de Rolim de Moura, tá bom? Você já tomou posse, você passou no concurso, você assistiu os vídeos todos aqui, foi lá, acertou as questões de noção de administração pública que está no seu edital, né? E aí você está lá trabalhando no pleno exercício da sua função pública e vem alguém com uma certidão estadual. Um público, você não pode recusar de um documento público, tá bom? Considerando a assinatura lá, a certidão, assinatura eletrônica, tudo certo, você não pode, tá? 2. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Você não pode fazer essa acepção, né, de pessoas, né, entre brasileiros ou preferência entre si. Por quê? Porque a finalidade do seu trabalho como servidor público é a finalidade pública. Está ali para ser pessoal. Você está ali para ser impessoal. Tá bom? Você não está ali para tratar o fulano diferente porque você conhece. Não, você vai atender todo mundo de maneira impessoal. Esse é um princípio constitucional. É o princípio da impessoalidade, tá bom? Depois nós vamos ter aula sobre isso. Tá? E terceiro, o município estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relação de dependência aliada na forma da lei, a colaboração de interesse público. O que significa? O município não pode fundar uma instituição religiosa, né, do município, tá bom? Não pode fundar uma igreja, não pode fundar uma sinagoga, não pode fundar um templo budista, um centro espírita, não pode. O município não pode estabelecer um culto religioso independente da religião, tá bom? Subvencionar, ou também o município não pode embaçar o funcionamento das atividades religiosas. O município não pode travar o trem, tá bom? Não pode travar a questão religiosa. Por quê? Porque existe um princípio da liberdade religiosa, que é um princípio constitucional. O município não pode ir contra a Constituição Federal, tá bom? Porém, contudo, todavia, o município, ele pode colaborar sim com essas instituições, igreja, com instituições religiosas, que a igreja católica está fazendo uma entrega de marmita, ou está trazendo a cesta básica, né, para as pessoas. E elas solicitam uma colaboração do interesse público. O município pode ajudar sem problema nenhum na força que não pode na lei, tá bom? Então, essas são as vedações, e isso é tão forte, mas essas vedações caem tanto que se você olhar a prova de Cacoal, olha o que uma aluna nos falou aqui, ó. Olha aqui, ó. O artigo 6 caiu nas duas provas que fiz. Lembrei do seu vídeo, obrigado. Ou seja, o artigo 6, esse comentário é do concurso de Cacoal, que acabou de acontecer, tá bom? Cacoal Rondônia. Caiu questão do artigo 6 e os alunos aqui que assistiram os vídeos acertaram. Então, você fica bem ligado nas vedações do município e nas próximas aulas, o que você vai fazer? Você vai pegar canetas, vamos falar exatamente aquilo que está expresso no edital, que é sobre as competências da Câmara Municipal. Você tem que ficar muito ligado nisso. E lembrando que você que quiser avançar com isso, nós temos o link aqui na descrição do quê? Do que fazer antes de iniciar os estudos,
o PDF dessas aulas que nós temos aqui. Por que que é importante? Para você utilizar a memória de curto prazo. Antes de você chegar lá na hora de fazer sua prova, você precisa ter esse material para ir relendo esse material e chegar na prova e entregar o melhor, tá bom? Entregar tudo aquilo que você estudou. Não pode se distrair. Então você precisa ter esses PDFs impressos com você. Questões sobre lei orgânica, questões sobre estatuto do servidor, dicas de português, inclusive com uma música que eu criei sobre acentuação. Você nunca mais vai errar, né? Acentuação de palavras, porque tem uma aula completa com uma música que eu criei. Crase, concordância e regência verbal, tá? E o mais importante de tudo, uma estratégia para executar a sua prova. Esse é o nosso carro-chefe, é o nosso curso aqui, né? As nossas aulas que mais os alunos comentam, aulas de como executar a sua prova. Você precisa ter uma estratégia clara de chegar lá naquela prova e executar a sua prova. Tudo isso por apenas R$ 67,00. Está muito barato a nossa mentoria Servidor Público Municipal, tá bom? E tem vários alunos, olha o que tem dizendo. Olá, boa noite, assisti suas aulas sobre lei do município de Cacoal e acertei 8 de 10 questões. O Eduardo Pinheiro diz: caiu uma questão dessa de um vídeo que eu gravei. Só para te agradecer que no vídeo de ontem caíram 4 questões na prova de hoje. Minha irmã também acertou questões. Então a gente recebe comentário de tudo que é aluno, pessoal, tá bom? E você que estiver nessa mentoria, você vai ter uma estratégia completa para executar a sua prova, questões de lei orgânica, de estatuto e dicas de português, que é o que mais vale para a sua prova. Tá bom, meu aluno? Espero que você tenha gostado dessa aula. Fique com Deus e bons estudos. O link tá aqui na descrição. Te vejo na mentoria.